Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais um vídeo de leitura literária histórica aqui no meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês a leitura de fragmentos de um dos textos mais famosos da história da modernidade. Fragmentos do Manifesto do Partido Comunista dos socialistas e revolucionários alemães Karl Heinrich Marx e Friedrich Engels. Texto de 1848 dos então jovens Marx e Engels. 1848, ano nitroglicerínico na Europa, com uma vaga revolucionária que contrapôs a burguesia, que já se tornara conservadora, décadas depois da Revolução Francesa, já havia apeado a nobreza do poder e havia se consolidado como classe dominante, e o movimento dos trabalhadores, que disputava ali suas primeiras jornadas historicamente encarniçadas contra a burguesia. Sem mais, então, passemos a palavra a Marx e Engels para que eles nos desvelem alguns fragmentos do Manifesto do Partido Comunista. Um espectro ronda a Europa, o espectro do comunismo. Ein Gespenst geht in Europa, das Gespenst des Kommunismus. Todas as potências da velha Europa uniram-se numa santa aliança a esse espectro. O Papa e o Tsar, Metternich e Guizot, radicais franceses e policiais alemães. Que partido de oposição não foi acusado de comunista por seus adversários no poder? Que partido de oposição, por sua vez, não lançou contra os elementos mais avançados da oposição e contra os seus adversários reacionários a pecha infamante de comunismo? Duas conclusões decorrem desse fato. Primeira, o comunismo já é reconhecido como força por todas as potências da Europa. Segunda, já é tempo de os comunistas exporem abertamente ao mundo inteiro seu modo de ver, seus objetivos, suas tendências, opondo à lenda do espectro do comunismo um manifesto do próprio partido. Com esta finalidade, comunistas de várias nacionalidades reuniram-se em Londres e esboçaram o manifesto que se segue, a ser publicado em inglês, francês, alemão, italiano, flamengo e dinamarquês. A história de todas as sociedades que existiram até hoje é a história da luta de classes. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, barão e servo, mestres e companheiros, numa palavra, opressores e oprimidos, sempre estiveram em constante oposição uns aos outros, envolvidos numa luta ininterrupta, ora disfarçada, ora aberta, que terminou sempre ou com uma transformação revolucionária de toda a sociedade, ou com o declínio comum das classes em luta. O poder político do Estado moderno nada mais é do que um comitê para administrar os negócios comuns de toda a classe burguesa. A burguesia desempenhou na história um papel extremamente revolucionário. Aliás, os desavisados e desavisadas que chegarem ao Manifesto Comunista a partir desse trecho vão achar que Marx e Engels mais parecem apologistas do capital. Vejam isso aqui. Onde quer que tenha conquistado o poder, a burguesia destruiu todas as relações feudais, patriarcais, idílicas. Dilacerou impiedosamente os variegados laços feudais que ligavam o ser humano a seus superiores naturais e não deixou subsistir, de homem para homem, outro vínculo que não o interesse nu e cru, o insensível pagamento em dinheiro. Afogou nas águas gélidas do cálculo egoísta os sagrados frêmitos da exaltação religiosa,
do entusiasmo cavalheiresco, do sentimentalismo pequeno-burguês. Fez da dignidade pessoal um simples valor de troca e, no lugar das inúmeras liberdades já reconhecidas e duramente conquistadas, colocou a liberdade de comércio sem escrúpulos. Numa palavra, no lugar da exploração mascarada por ilusões políticas e religiosas, colocou a exploração aberta, despudorada, direta e árida. A burguesia despojou de sua auréola todas as atividades até então consideradas dignas de veneração e respeito. Transformou em seus trabalhadores assalariados o médico, o jurista, o padre, o poeta, o homem de ciência. A burguesia rasgou o véu de comovente sentimentalismo que envolvia as relações familiares e as reduziu a meras relações monetárias. A burguesia revelou como a brutal manifestação de força que a reação tanto admira na Idade Média encontra seu complemento apropriado na mais desleixada indolência. Foi a primeira a mostrar o que pode realizar a atividade humana. Criou maravilhas que nada têm a ver com as pirâmides do Egito, os aquedutos romanos e as catedrais góticas. Realizou expedições muito diversas das migrações dos povos e das cruzadas. A burguesia não pode existir sem revolucionar continuamente os instrumentos de produção e, por conseguinte, as relações de produção. Portanto, todo o conjunto das relações sociais. A conservação inalterada do antigo modo de produção era, ao contrário, a primeira condição de existência de todas as classes industriais anteriores. A contínua revolução da produção, o abalo constante de todas as condições sociais, a incerteza e agitação eternas distinguem a época burguesa de todas as épocas precedentes. Todas as relações fixas e cristalizadas com seu séquito de crenças e opiniões tornadas veneráveis pelo tempo, são dissolvidas, e as novas envelhecem antes mesmo de se consolidarem. Tudo que é sólido e estável se volatiliza, tudo que é sagrado é profanado, e os homens são finalmente obrigados a encarar com sobriedade e sem ilusões sua posição na vida, suas relações recíprocas. Com o rápido aperfeiçoamento de todos os instrumentos de produção, com as comunicações imensamente facilitadas, a burguesia arrasta para a civilização todas as nações, até mesmo as mais bárbaras. Os baixos preços de suas mercadorias são a artilharia pesada com que derruba todas as muralhas chinesas, com que força a capitulação o mais obstinado ódio dos bárbaros aos estrangeiros. Obriga todas as nações, sob pena de extinção, a adotarem o modo de produção da burguesia. Obriga-as a ingressarem no que ela chama de civilização, isto é, a se tornarem burguesas. Numa palavra, a burguesia cria um mundo à sua imagem e semelhança. Em seu domínio de classe de apenas 100 anos, a burguesia criou forças produtivas mais poderosas e colossais do que todas as gerações passadas em conjunto. Subjugação das forças da natureza, maquinaria, aplicação da química na indústria e na agricultura, navegação a vapor, ferrovias, telégrafo elétrico, exploração de continentes inteiros, navegabilidade de rios, populações inteiras brotadas do solo, como que por encanto. Qual século anterior poderia suspeitar que semelhantes forças produtivas estivessem adormecidas no seio mesmo do trabalho social? Em geral, os choques da velha sociedade favorecem de diversas maneiras o desenvolvimento do proletariado. A burguesia vive em luta contínua. No início, contra a aristocracia. Depois, contra as partes da própria burguesia, cujos interesses entram em conflito com os progressos da indústria. E sempre contra a burguesia dos países estrangeiros. Em todas essas lutas, ela vê-se obrigada a apelar para o proletariado, a solicitar seu auxílio e arrastá-lo assim para o movimento político.
A burguesia mesma, portanto, fornece ao proletariado os elementos de sua própria educação, isto é, armas contra si mesma. Além do mais, com o progresso da indústria, frações inteiras da classe dominante são lançadas no proletariado, ou pelo menos ameaçadas em suas condições de existência. Também elas fornecem ao proletariado uma massa de elementos de educação. Finalmente, nos períodos em que a luta de classe se aproxima da hora decisiva, o processo de dissolução da classe dominante, de toda a velha sociedade, adquire um caráter tão violento e agudo que uma pequena parte da classe dominante se desliga dela e se junta à classe revolucionária, à classe que traz o futuro nas mãos. Portanto, assim como outrora uma parte da nobreza passou-se para a burguesia, hoje uma parte da burguesia passa-se para o proletariado, especialmente uma parte dos ideólogos burgueses que conseguiram alcançar uma compreensão teórica do movimento histórico em seu conjunto. Bom, o Marx e o Engels estão falando de si próprios, aderindo às fileiras do proletariado. Todas as classes que no passado conquistaram o poder procuraram consolidar a posição já adquirida, submetendo toda a sociedade às suas condições de apropriação. Os proletários não podem se apoderar das forças produtivas sociais, a não ser suprimindo o modo de apropriação a elas correspondente e, com isso, todo o modo de apropriação existente até hoje. Os proletários não têm de seu para salvaguardar, têm para destruir toda a segurança privada e todas as garantias privadas até aqui existentes. Toda a sociedade até aqui existente repousou no antagonismo entre classes de opressores e classes de oprimidos. Mas, para que uma classe possa ser oprimida, é preciso que lhe sejam asseguradas condições nas quais possa ao menos dar continuidade à sua existência servil. O servo, durante a servidão, conseguiu tornar-se membro da comuna, assim como o burguês embrionário, sob o absolutismo feudal, conseguiu tornar-se burguês. O operário moderno, ao contrário, ao invés de se elevar com o progresso da indústria, desce cada vez mais, caindo inclusive abaixo das condições de existência de sua própria classe. O operário torna-se um pobre e o pauperismo cresce ainda mais rapidamente do que a população e a riqueza. Fica assim evidente que a burguesia é incapaz de continuar por muito mais tempo sendo a classe dominante da sociedade e de impor à sociedade, como lei reguladora, as condições de existência de sua própria classe. É incapaz de dominar porque é incapaz de assegurar a existência de seu escravo em sua escravidão, porque é obrigado a deixá-lo cair numa situação em que deve alimentá-lo ao invés de ser por ele alimentada. A sociedade não pode mais existir sob sua dominação. Quer dizer, a existência da burguesia não é mais compatível com a sociedade. A condição mais essencial para a existência e a dominação da classe burguesa é a acumulação de riqueza nas mãos de particulares, a formação e o aumento do capital. A condição do capital é o trabalho assalariado. O trabalho assalariado baseia-se exclusivamente na concorrência dos operários entre si. O progresso da indústria, cujo agente involuntário e passivo é a própria burguesia, substitui o isolamento dos operários, resultante da concorrência, por sua união revolucionária, resultante da associação. Assim, o desenvolvimento da grande indústria abala sob os pés da burguesia a própria base sobre a qual ela produz e se apropria dos produtos. A burguesia produz, acima de tudo, seus próprios coveiros. Seu declínio e a vitória do proletariado são igualmente inevitáveis. Pessoal, esses foram fragmentos formidáveis, ao mesmo tempo crítico-analíticos e de um otimismo histórico que tragicamente não se configurou efetivo, dada a ruína do socialismo real, do grande Manifesto do Partido Comunista, texto seminal de 1848, de autoria dos então jovens alemães
e revolucionários Karl Heinrich Marx e Friedrich Engels, Carlos Henrique Marques e Frederico dos Anjos. Se vocês gostaram de mais esse vídeo de leitura histórico-literária aqui do meu canal do YouTube, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe seu comentário aqui embaixo para que nós possamos conversar. E mais, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta dos meus vídeos de leitura literária histórica, das resenhas de livros, das resenhas de filmes, das aulas ao vivo com Vassoler, das viagens de Vassoler, essa volta ao mundo em 80 ou 800 vídeos, considere a possibilidade de, ao clicar nessa tecla Seja Membro, tornar-se um membro ou uma membro humanista aqui do meu canal do YouTube e apoiar, segundo sua situação financeira, este meu projeto de universidade aberta por aqui, universidade aberta e virtual. Então é isso, pessoal. Até a próxima leitura literária histórica, gente. Tchau, tchau!